E aí, gente? Vamos para mais um videozinho, né? Continuando o que a gente conversou na semana passada, hoje o objetivo é a gente continuar trabalhando com as leis de Kirchhoff, só que mais especificamente com a lei de Kirchhoff para as correntes. Tudo bem? Como a gente ainda está dentro das leis de Kirchhoff, todos aqueles conceitos iniciais da introdução dos slides apresentados no vídeo pré-aula da semana passada continuam valendo e continuam muito importantes. Eu espero que eles estejam muito bem entendidos por vocês, tá, gente? Eu não vou repetir novamente aquelas explicações, mas os slides estão aqui, estão nesse mesmo conjunto dessa apresentação de hoje, só vou passar um pouquinho mais rápido, tá bem? Esse slide também fazia parte da discussão da aula passada, nós já tiramos as dúvidas, fizemos nossas dinâmicas e terminamos esses conceitos iniciais com essas definições genéricas ou gerais de cada um desses dois conceitos, tá bem? E com isso, a gente já pode passar a falar sobre a lei de Kirchhoff para as correntes. Vamos comigo? O mesmo físico alemão Gustav Robert Kirchhoff, nome bonito, hein? Formulou a lei de Kirchhoff das correntes partindo do princípio de que nenhuma carga pode acumular em algum elemento ou em um nó e que a carga sempre deve ser conservada nos nossos circuitos, ou seja, um nó não pode nem armazenar, nem gerar, nem destruir qualquer carga elétrica. Assim, qualquer carga que entra em um nó, como o que está nesse diagraminha aí, deve imediatamente deixá-lo por algum outro caminho, não pode ficar nesse nó. Portanto, conhecendo a relação entre os conceitos de carga e corrente elétrica, a gente pode afirmar que a corrente que entra também tem que sair desse nó, ela não pode ficar retida, tem que sair por qualquer outro caminho. Então, em qualquer instante que a gente está analisando, a corrente que entra em um nó, em qualquer nó de qualquer circuito, deve ser igual à corrente total que sai desse circuito. Nesse exemplo, a soma das correntes 1 e 4, entrando no nó, deve ser igual à soma das correntes 2 e 3, que saem do mesmo nó. Por outra perspectiva, o mesmo problema pode ser encarado com todas as correntes saindo desse nó. Poderia ser com todas as correntes entrando também, tanto faz. Nesse caso, o equacionamento da lei de Kirchhoff seria a soma de todas as correntes que saem do nó, sendo igual a zero. Menos I1, menos I4, mais I2, mais I3, todas elas saindo do nó. E a gente pode observar sem muita dificuldade que tanto eletricamente quanto matematicamente falando, estamos com o mesmo problema para resolver. Essa lei de Kirchhoff para as correntes em todos os nós de um circuito genérico, como esse que está aí do lado direito, vamos ver como é que fica se equacionarmos o nó A. Temos três correntes, I1 chegando em A, I2 chegando em A e 3 saindo. Por isso a equação fica I1 mais I2 igual a I3, I1 e I2 chegando e 3 saindo. Em B, I3 e I4 chegam, I5 sai. Em C, I5 e I6 chegam e I1 é a única corrente que sai. Finalmente, no nó D ali no meio, nenhuma corrente chega, mas I2, I4 e I6 são três correntes que saem dali. Só de curiosidade, se a gente quiser por acaso somar essas quatro equações de todos os nós do circuito, a gente obtém uma situação onde I1 aparece dos dois lados, I2 também, I3, todas essas correntes aparecem tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, fazendo com que a gente tenha uma situação muito particular de solução de sistemas de equações.
é uma situação chamada de sistema linearmente dependente ou equações linearmente dependentes entre si. Isso quer dizer que dessas 4 equações apresentadas, na verdade, nós temos só 3 equações independentes, sendo que a quarta delas é produzida a partir de manipulações matemáticas das outras 3. Por exemplo, se nós olharmos a soma das equações A, B e C, nós estamos encontrando, na verdade, a equação D. Então, a equação D, desse ponto de vista, não é uma equação nova, é uma equação resultante da soma das outras 3, ou ela é dependente das outras 3 equações. Isso é um problema matemático, que a gente tem uma solução um pouco mais complicada do que o normal, mas nós vamos dar uma solução elétrica para resolver esse problema matemático que vai ser vista nos próximos capítulos. Peço que vocês esperem só um pouquinho, ok? A lei de Kirchhoff para as correntes pode ser aplicada, então, conforme vimos no slide anterior, a cada nó, mas também a gente pode expandir essa aplicação a trechos do circuito, como, por exemplo, o trecho determinado por essa linha tracejada que está ali. O enunciado do procedimento não muda em nada. A soma das correntes que entram agora no trecho delimitado deve ser igual à soma das correntes que saem agora do trecho delimitado. Então, nesse caso, temos I1, I2 e I4. 3 correntes entrando no trecho que está delimitado e apenas uma corrente I5 que está saindo aqui por baixo desse nosso trecho delimitado. Vemos também que a corrente I3 é uma corrente que circula dentro desse nosso trecho e não ultrapassa as suas fronteiras. Por isso, ela não vai aparecer nas equações, a gente tem só I1, I2 e I4 chegando e I5 saindo. Se por acaso a gente reparar com um pouco mais de cuidado, essa região pontilhada envolve os nós A e B do circuito. Coincidentemente, uma análise dessas equações vai nos mostrar que quando forem somadas, os resultados serão exatamente os mesmos do resultado encontrado quando equacionamos as correntes que entram e saem da região delimitada. Nesse exemplozinho simples de aplicação da lei de Kirchhoff para as correntes, como a gente pode observar, falta descobrir a corrente IS, fornecida pela fonte, que é a única que entra no nó A, que é esse nó aqui de cima. Nesse mesmo nó, vemos saindo dele as correntes de 8, 10 e 2 mA. Portanto, de maneira muito simples, muito rápida, a aplicação da lei de Kirchhoff para as correntes em A resulta que IS é igual a 20 mA. Outro exemplo permite que a gente perceba que não será possível descobrir todas as correntes desconhecidas a partir de uma única equação desse circuito. Dessa forma, para calcularmos I3, vamos utilizar o equacionamento no nó A do circuito, que tem 4 amperes chegando, 3 amperes chegando aqui por cima e a corrente I3 saindo. Portanto, I3 igual a 7. Num segundo momento, equacionamos no nozinho B, onde temos I3 chegando, I5 e I4 saindo, onde a gente pode calcular o valor da corrente I5, que deu 6 amperes. Fica aqui mais uma proposta de exercício para vocês tentarem e discutirmos no nosso próximo encontro. Uma dica que eu deixo para vocês, talvez aqui já seja o início da necessidade de começarmos a usar essas duas leis de Kirchhoff em conjunto ou em sequência, como queiram. Do mesmo jeito que foi feito lá para a lei de Kirchhoff das tensões, aqui também podemos expandir a aplicação da lei de Kirchhoff para as correntes por uma simples aplicação dessa segunda lei. Nada mais é do que sistematizar a forma de se conhecer como as correntes
são divididas quando temos alguns resistores conectados em paralelo. Aqui, com um circuito genérico, a gente pode definir que a maior corrente sempre vai escolher o caminho da menor resistência. E com simples aplicações da lei de Ohm, de novo, a gente obtém a corrente I1 sobre o resistor R1 e a corrente I2 sobre o resistor R2. Generalizando para N resistores em paralelo, a corrente através de qualquer ramo X de um circuito resistivo em paralelo é igual à resistência total do circuito em paralelo dividido pela resistência desse resistor X de interesse e, por fim, multiplicado pela corrente total que entra nessa configuração em paralelo. Como proposta aí de materiais adicionais para vocês, de novo, vamos nos basear no Boylestad, com o capítulo 5, 6 e 7, onde nos 5 circuitos em série fala da lei de Kirchhoff para as tensões, capítulo 6, circuitos em paralelo para as lei de Kirchhoff das correntes, circuito série paralelo, a gente começa a misturar a aplicação das duas leis em conjunto, que eu acho muito importante que vocês deem uma olhada. Não se esqueçam de olhar os exemplos resolvidos e os exercícios propostos em cada um desses capítulos. Para entrega, fiquem atentos ao SIGA A, que eu vou cadastrar uma tarefinha para a semana de vocês lá. Encerrando mais um capítulo, aguardo vocês no próximo encontro virtual, nessa próxima quinta-feira, me mantendo sempre à disposição para atendimento de qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. Mesmo nesse tempo de quarentena, a gente procura atender da forma mais adequada possível. Só me manda um e-mail, me manda mensagem lá no SIGA que a gente se encontra, ok? Fiquem bem e até a próxima.